Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá! Dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração. Essa data foi instituída no ano 2000 com o objetivo de prevenção, porque afinal de contas, na informação é que nós temos a prevenção. Você precisa saber, conhecer, para poder justamente tomar as medidas necessárias para que você, enfim, não desenvolva ou pelo menos entender sinais e sintomas que na primeira oportunidade que aconteçam, você corre lá e vai procurar o seu médico. O meu médico hoje, convidado, claro que não poderia deixar de ser o Dr. Roque Marcos Savioli, meu super marido que é cardiologista, cardiogeriatra, mas que 40 anos de INCOR, né, amor? 40 anos, você vê, eu fui homenageado como os 40 médicos que ainda estão no INCOR desde o primeiro dia, que foi, eu fui contratado dia 9 de junho de 1977. Gente, 40 anos de uma instituição. 41 que eu estou lá, né? 41, né? Ano que vem 42, exatamente. E estamos aí, né? Graças a Muito Deus. coração, né, amor? Quanta coisa você já não viu passar nesse tempo, né? Muita coisa boa, né? Sem dúvida alguma. As coisas Como ruins a gente não lembra, graças lógico. a Deus. Mas o bom é que a evolução fantástica. Teve muita novidade, muita né? coisa. Foi... Mas eu queria começar o programa, amor, porque ainda tem gente que acha que assunto de coração é só para homem. Que infarto é doença de homem, né? Nós vamos agora para um pequeno vídeo que vocês vão ouvir o depoimento de uma jovem senhora e quando aconteceu o que ela vai comentar, assista. Em 2001 eu descobri que eu tinha uma doença hematológica que se chama trombocitemia essencial. É uma doença onde as plaquetas ficam aumentadas e a chance de ter uma doença ligada a trombos, como trombose e qualquer outra coisa que faça um entupimento, né, das artérias e veias e tudo mais, é possível. Em 2009 eu engravidei das minhas pequenas joias, que são gêmeas. Quando elas tinham 11 meses, mais ou menos, eu comecei a sentir um desconforto na área central do peito, como se fosse algo assim mais do aparelho digestivo, me parecia um refluxo, e eu comecei a fazer realmente um tratamento. E em uma dada hora, eu comecei a ter algumas dores que se pareciam com um espasmo, ou então quando você engole um sanduíche de pão francês rapidamente, que ele desce, fica parado, machucando. Eu comecei a sentir essas dores. Numa dada noite, numa dada madrugada, como eu disse, minhas filhas eram pequenas ainda. Uma delas acordava muito. Ao tentar pegá-la no berço, eu me debrucei sobre o berço e não consegui. Eu senti aquela dor novamente e vim para trás. Me levantei muito enjoada, como se estivesse tendo algum problema digestivo mesmo, uma ânsia de vômitos. Fui para pronto-socorro, fizeram todos os exames possíveis, mas sempre na área gástrica, sempre por esse viés. E nada aconteceu. E aí, quando fizeram o eletro, acusou que tinha tido algum problema. E aí foi então que eu fiquei sabendo que aquilo tinha sido um infarto. O médico da angioplastia já foi adiantando o cateterismo, chegou à conclusão que era preciso implantar um stent, foi colocado. E aí eu tive a felicidade de conhecer o Dr. Roque Savioli. E foi aí que ele começou a cuidar de mim. Uma das primeiras perguntas que ele me fez, ele falou: menina, você acredita em alguma coisa? E eu disse rapidamente para ele: Nossa Senhora é a minha intercessora. E ele falou: então você começa a rezar porque o seu caso é muito grave. Se você não tivesse vindo para cá, você teria morrido na sua casa, porque você tinha 97% da sua coronária entupida e você teria mais horas de vida apenas. As pessoas estranhavam porque eu tinha 40 anos, não era fumante, não era obesa, não tinha pressão alta, não tinha nenhum histórico familiar. Eu não vejo isso como algo ruim que aconteceu, muito pelo contrário, algo muito bom, né?
E como já dizia Santo Agostinho, Deus não permitiria um mal se dele ele não pudesse tirar um bem maior, que foi o meu caso. É necessário fazer um controle constante e é necessário uma medicaçãozinha diária, né? Um antiagregante plaquetário para que não formem novos trombos, né? Não tenha nenhum problema de entupimento, né, de veias e artérias. A primeira busca tem que ser em Deus, tem que ser na fé, no fortalecimento espiritual, mas os médicos são imprescindíveis, né? Isso é bíblico, inclusive. Então, a gente tem que procurar um médico, seja lá de que forma for. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e a gente não adianta só pedir a Deus ajuda e não fazer a nossa parte. Impressionante, não é? E eu lembro tanto quando você chegou e comentou o caso da Sandra, né? Foi. Porque veja só, ela estava sendo tratada como tendo um problema digestivo. E assim como a Sandra, grande parte das mulheres que têm doença cardíaca, infarto, elas começam às vezes com sintomas muito estranhos, muito diferentes. A sintomatologia do infarto em mulher é diferente do homem, principalmente das jovens. Começa com um quadro digestivo e tem outro detalhe também, a mulher tolera mais a dor do que o homem, sabe? Porque é lógico, a mulher é acostumada a ter problema, dores menstruais, dor de parto, tudo. Inclusive tem um estudo feito na América que chegando no pronto-socorro, a mulher e o homem com dor no peito igual, o homem é atendido 45 minutos antes do que a mulher. Porque, claro, o homem já chega gritando, então a mulher não. E teve um outro caso meu também, você te contei. Uma senhora que teve dor no peito de madrugada, ela acordou, chamou o marido, fez o café para o marido, mandou o marido trabalhar, depois que ela pediu para o filho levá-la no hospital. Quer dizer, elas toleram melhor, e a Sandra foi isso, né? A Sandra estava sendo tratada com problema digestivo. Ela estava fazendo ultrassom de abdômen lá no hospital, quando foi feito o eletro, e aí no eletro me chamaram para ver o eletro, era infarto, estava infartando. Aí nós fizemos uma angioplastia correndo, ela tinha uma lesão grave na descendente anterior, que é a artéria mais importante, que se fecha aquela artéria, realmente a coisa podia complicar mesmo. E você vê, uma jovem, ela tinha que 30 e poucos anos na época. Pois é, e isso foi duas assim... filhas, duas filhas novas, recém-nascidas. Isso tem quase 10 anos, Tem. Então você imagina, há 10 anos atrás, já começando a falar, foi por isso que até você escreveu aquele livro, Um Coração de Mulher, para mostrar que coração, gente, e nós estamos justamente com essa data que é para falar a respeito de prevenção. Então, não é porque você, mulher, está lá com a sua saúde ginecológica toda cuidadinha, que você vai descuidar. Não pode descuidar. Da cardíaca. Pode. Principalmente na perimenopausa e na menopausa. Sabe, quando chega perto da menopausa, aí os sintomas, a doença cardiovascular fica quase igual ao do homem. Quer dizer, não tem tanta idade diferença. assim que a mulher deveria começar a se preocupar? Bom, eu vou fazer meu check-up ginecológico, eu não posso deixar o cardiológico 40 anos. 40 anos. Que é mais ou menos menopausa em torno de 45. 40 anos você tem que começar a fazer o e tem outra coisa, se vai fazer atividade física, já é mais uma razão para fazer um check-up. Porque, olha, não é infrequente você encontrar acidentes mortais, fatais, dentro de academias, não é infrequente. Ou em parques, como a gente também já teve a oportunidade. Que eu já atendi também, já. Exato. Nesses 40 e poucos anos, o que eu já não fiz, né? Exato. Bom, nós vamos por um breve intervalo, você vai ver que não temos propaganda comercial, porque esta obra, quem faz acontecer é você. A comunidade Canção Nova, ela depende exclusivamente das doações espontâneas dos sócios e nós vivemos aqui da providência divina e realmente esse programa é algo divino, se a gente for olhar pelo tanto que ele pode ajudar as pessoas, portanto, como diz o Dr. Roque, né? Todos têm que contribuir com essa obra. Né? É uma obrigação. É uma obrigação. A gente volta já já e vocês vão ver agora no segundo bloco mais algumas novidades sobre esse órgão tão importante do homem e da mulher.
Retornando ao programa Mais Saúde, hoje comemorando, né, uma data importante, dia 29 de setembro, Dia Mundial do Coração, instituída essa data no ano 2000 para falarmos de prevenção. E nada melhor do que o Dr. Roque Savioli, o nosso convidado, que no bloco anterior já comentou bem que não é doença só de homem, que hoje mulher também é, Sim. assim, ela é acometida desse tipo de problema e com muito mais seriedade do que nós temos isso pela dificuldade do diagnóstico, né? Até dizem que um dos maiores fatores de risco da mulher é o desconhecimento que a mulher pode ter infarto. Então, você vê que coisa. Então o programa hoje está na pauta. Mas sabe o que eu queria saber, amor? O que são, desses tantos anos que você frequenta esse mundo da cardiologia, o que você tem visto nos últimos tempos que, assim, tem sido uma novidade para você e tem surpreendido você? Bom, veja bem, primeiro a gente tem que falar em prevenção. Prevenção é básico, é isso que a gente faz, né? A dieta, todos esses detalhes que se faz, que todo mundo já conhece, mas cada dia que passa a gente vê a importância da nutrição nesse aspecto, né? A gente sabe disso. Existem novidades, novos fatores de risco que vão descobrindo, né? E novos exames, né? Porque para ter um diagnóstico precoce, você vê hoje tem angiotomografia, que é um exame espetacular, que você já vê a artéria, todas as artérias, você vê tudo isso. Você tem a medicina nuclear ajudando bastante, né? Todo no sentido de você detectar a doença antes de acontecer o problema. E uma das coisas mais recentes que eu tenho visto é com relação à microbiota intestinal e à doença do coração. Então, o que é microbiota intestinal? Microbiota intestinal são as bactérias, fungos que existem dentro do intestino, que fazem parte daquela situação que a gente vive lá dentro. São bactérias que elas degradam os alimentos para a gente poder absorver, né? Então, basicamente é isso, bactérias, vírus e fungos, né, comensais, que vivem lá dentro do intestino, que na verdade, segundo você me disse outro dia, eu estava lendo hoje até, que a quantidade de genes, o genoma bacteriano é 150 vezes maior do que o genoma humano, né? É uma coisa louca, né? É algo assim. Você vê que as bactérias são muito importantes porque elas quebram os alimentos para a gente poder absorver. E claro, elas vivem no sistema legal. Agora, quando existe qualquer distúrbio, né, ali se chama disbiose intestinal, é que você tem aí as bactérias se modificando as cepas e pode levar a problema. Hoje, admite-se que alguns tipos de bactérias lá, elas podem produzir substâncias que podem levar a agredir a célula cardíaca, o endotélio do coração, levando à doença cardiovascular. Então, em determinadas bactérias, por outro lado, existem algumas bactérias que compensam isso também. Então, uma das coisas que se fala hoje é você dar o tal do probiótico, né? O que é probiótico? É uma junção de algumas bactérias que são boas bactérias, que elas vão incorporar na flora, no microbioma intestinal, e por ali eles vão produzir, evitar com que as bactérias ruins produzam substâncias más deletérias. Então isso é uma coisa nova que se fala muito inclusive de bactérias que ajudam na hipertensão. Tem várias, eu fiz uma revisão, tenho feito revisões, e hoje mesmo estava fazendo essa revisão maior, e realmente é muito interessante. Embora você não tenha ainda, isso não faça parte dos guidelines, sabe, das diretrizes todas, sabe, você não tem uma comprovação, não tem evidências ainda, são estudos experimentais, mas já existem estudos em humanos mostrando a importância da microbiota na prevenção da doença cardiovascular. Eu até preparando uma aula que estou, dizendo, o nome da aula assim, microbiota, um novo fator de risco cardiovascular. Olha que bárbaro. Por que não é, né? É. Então é importante a gente saber, e saber os alimentos, é isso que você é doutora, né? Os alimentos que você vai dar para aquelas bactérias produzirem as coisas que a gente precisa. Exatamente. Não é verdade? Então isso é novidade e é a coisa mais recente. Um outro lado importante é hoje se fala muito no perfil, sabe, genético das pessoas. Então, você através de alguns exames, você pode detectar se tem o gene que vai determinar tal doença. Evidentemente, não quer dizer que você vá ter a doença,
mas você pode, sabendo que tem aquele gene, você se cuida mais. Certo. Então, através desses painéis genéticos, a gente pode ter uma ideia de como é que a gente pode orientar o paciente. Isso é medicina de alto nível, é medicina personalizada, não é? É a medicina que a gente pratica hoje. Na verdade, no consultório a gente faz isso, na verdade. E a gente pode ajudar muitas pessoas. Né? Inclusive a família, porque quando você pega um paciente que já tem uma carga genética e viu que passou para as crianças, porque a gente faz as crianças também, aí você fala, o que eu vou fazer? Gente, espalha pela sala, pela casa, balinhas e chocolate cheio de compostos bioativos que vão fazer o quê? Vão ajudar a não expressar os genes. Tem muita coisa bacana bonita, hoje, né? Por sabe? exemplo, o cara fala, bom, eu sou magro, na minha família não tem ninguém que tenha colesterol alto, e eu tenho colesterol alto e como certinho, por que que é? Hoje eu li uma coisa interessante, amor, que tem alguns tipos de bactérias que fazem com que o colesterol seja menos aproveitado, sabe? Então sobra mais, fazendo os ácidos biliares e tudo mais. É muito interessante isso. Então, se você dá o probiótico certo, você pode diminuir o colesterol do paciente. Não, gente, é muita coisa interessante. É muito bacana. Inclusive, dependendo das famílias que você tem, dessas que a gente chama cepas, né? Sim, das filos, bactérias, né? Quando elas pegam e você come fibra, ela vai e degrada essa fibra numa substância chamada ácido butírico, que os piruvatos, butiratos, ao cair na corrente sanguínea vai no fígado, diminui a síntese de colesterol e também ele reduz ele é antitumoral. E a inflamação crônica. Tudo. Né? Então, gente, olha, é uma coisa que a gente fala há muitos anos. Então, gente, cuidar do intestino hoje realmente se faz necessário. E você vê, coração. E o coração é uma coisa interessante, sabe? Cada vez que eu estudo, eu fico mais apaixonado e cada vez eu vejo como escolhi realmente o caminho certo. Ai, tão bom isso. Porque, veja só, eu estava lendo agora sobre o coração como um órgão que recebe informações do meio ambiente. Porque todo mundo fala, o coração é uma bomba só, foi o primeiro conceito. Depois, não, o coração é um órgão endócrino, né? Que produz o hormônio antidiurético, né? E produz o hormônio do amor, né? Que é a ocitocina. Por isso que coração, amor, tem tudo muita relação. E agora a gente sabe que o coração também é um receptor do meio ambiente. Ele interage com o meio ambiente. Tem estudos mostrando, através de magnetocardiografia, que o coração recebe informação, manda para o cérebro aceita e responde. Quer dizer, o cérebro obedece o que o coração recebe. Então aí que você começa a entender as coisas. Quando você vê uma pessoa, você fala, puxa, não me E você está senti falando bem. isso de recebe do meio ambiente, mas é algo a nível... Energético, né? Elétrico, né? Energético. É energético que chama? Energia magnética. Energia magnética. O campo magnético do coração é capaz de perceber alterações até 2 metros de distância. Nossa. Então, se tem qualquer coisa funcionando 2 metros, o coração recebe aquela informação. Então é por isso que às vezes você fala, tem situação que você ambientes se sente, até, ambientes né? que você fala, estou assim, né? E isso daí, gente, é comprovado cientificamente. Não tem nada a ver de coisa, o cara não quer espírito, energia, não, energia magnética, ondas eletromagnéticas. Tem estudos que comprovam isso. Então a gente vê que o coração é muito mais do que uma bomba, muito mais do que um órgão endócrino, que é um órgão que recebe informação e a gente precisa cuidar muito bem dele, né? E olha, gente, cada parte do nosso corpo é muito preciosa, porque cada vez que a gente estuda, a gente acha que aquilo é o mais importante. Então, realmente, o coração, e a gente vê o quanto hoje as pessoas estão vulneráveis a cada situação. Então, gente, um dado que sempre me assustou é que, se eu não me engano, de cada 100 pessoas que infartam, 60 morrem na primeira hora, mesmo dentro de um hospital. Pelo menos metade morre. Pelo menos metade morre. Pode estar dentro do hospital com o melhor médico do mundo, morre. Então, gente, é aquela situação, não dá para esperar acontecer. Né? Ah, não, porque põe um stent, mas muitas vezes isso é o que a gente só vou procurar o médico quando tiver com dor, aí não dá. Eu acho que complica muito. Exato. Quantos e quantos pacientes que a gente consegue prevenir, né? Morte, na verdade. Né? Eu sempre falo que médico não salva a vida. Não salva, a gente não salva nada. Quem salva é Deus só. A gente minimiza o sofrimento só. A gente prolonga, porque você não vai salvar. Uma hora o cara morre mesmo. A gente morre.
Então minimiza o sofrimento, a gente vai... E amor, para terminar, que o programa já está quase chegando no fim, muita coisa de novidade em termos de exames, mas em termos de medicação também, né? Seguramente. Eu fiquei, assim, muito feliz, você sabe disso, de uma nova droga que surgiu para doenças, para insuficiência cardíaca, que é aquela situação de falta de ar, inchaço, sabe? Novas drogas, uma nova droga de resposta espetacular. Nós tivemos casos de pessoas que chegaram no consultório de cadeira de rodas, de não conseguir dar um passo sem ter falta de ar. Depois de uma semana, ela voltou andando. A medicina... Não, várias pessoas assim. Realmente, eu fiquei tão maravilhado com isso, que agora eu sou freguês incondicional desse remédio. Outro dia um paciente que eu receitei, um cara que mora no interior, e ele tem uma arritmia, o coração bate fora do ritmo, tem uma miocardiopatia, uma insuficiência cardíaca importante, já tem um marcapasso, tem tudo, um caso grave que eu acompanho já há 10 anos. Ele está bem estável, tranquilo, mas aí ele queixando só de arritmia, o coração bater fora do ritmo. Eu introduzi esse medicamento, só que esse medicamento abaixa um pouquinho a pressão, então ele tem um pouco de tontura. Quando ele chegou no consultório, eu falei, olha, eu vou tirar esse remédio que você está tendo... baixando a pressão. Não, doutor, pelo amor de Deus, a minha arritmia desapareceu. Eu levanto a cabeça devagar, não quis deixar, não. Não, gente, é o que eu digo. Nós temos hoje, assim, uma ciência que está a nosso favor, como está na Bíblia, né? Sim, honra ao médico. Que ele é instrumento de Deus. Ele é instrumento de Deus. E o homem prudente não despreza o medicamento. Exatamente. Então, a nossa dica no programa de hoje, né, que fala do Dia Mundial do Coração, é essa. Meu amor, por favor, se despeça dos nossos telespectadores. E eu louvo a Deus de ter podido ficar esses 40 anos numa instituição que é uma das mais importantes do mundo. Eu louvo a Deus porque lá dentro a gente aprende, a gente vive, a gente ganha experiência, tudo. Sabe, vivendo numa universidade, que nem a Universidade de São Paulo, é um privilégio para a gente. E que eu digo, a gente tem que, já que a gente recebe, a gente tem que dar. Exatamente. Eu agradeço e não esqueça de você colaborar com a campanha Dai-me Almas. Isso não é nenhuma esmola, nada, é obrigação. Você recebe informação aí na sua casa, informação médica através do programa da doutora, na TV, do nosso programa na rádio, ela durante a semana, eu no sábado. A gente leva informação, traz colegas, traz médicos importantes, de graça para você. Então, não é uma obrigação você retribuir e ajudar a comunidade de Canção Nova. Que tem essa bênção, que é esse programa e tantos outros, que faz tão bem a saúde de todos. Saúde física, psíquica e espiritual. Amém. E nós encerramos esse programa maravilhoso com o Padre Eliano nesse momento de espiritualidade. Deixo vocês em excelente companhia e até o próximo Mais Saúde. Minha saudação a você que nos acompanha no programa Mais Saúde. Que bom nós podermos refletir um pouco, apenas um versículo da Palavra de Deus, nesse momento do nosso quadro Saúde da Alma. E eu quero meditar um pouquinho o texto do profeta Ezequiel no capítulo 36, versículo 26. E assim diz o profeta: Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Como é interessante nós vemos esse aspecto desse texto da sensibilidade do coração. Um coração temente a Deus, um coração sensível a Deus, dócil à sua ação. Então o profeta mostra que assim deve ser o nosso coração. Deus que realmente, na sua graça, realiza como que um transplante, para que o nosso coração possa encontrar esse caminho da obediência, da docilidade, da sensibilidade à voz de Deus. Então, como está o seu coração? Você tem ouvido somente as vozes que estão ao seu derredor, do mundo, que às vezes te agitam? Ou você tem realmente tido tempo para ouvir a voz de Deus, que é a voz que te salva, a voz que dá sentido, a voz que conduz o seu caminhar? Pense nisso, que o seu coração seja mais ainda dócil a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.